Como é que é, maltinha? Bem-vindos a mais um vídeo do Madalena Divaga. Eu sou a Madalena e no vídeo de hoje vamos falar um bocadinho dos melhores livros que eu li em 2020. Ora, em 2020 eu tinha proposto ler 40 livros, acabei por ler 49. Ora, eu tentei chegar aos 50, não me foi possível, mas mesmo assim 9 livros a mais do meu objetivo é excelente. Estes são os melhores livros que eu li este ano. Obviamente, para quem lê muitos livros, sabe que existem alturas em que tu lês livros excelentes e há outras alturas em que lês livros muito maus. Mas hoje vamos falar dos livros que foram excelentes. O primeiro livro que vos quero mostrar, eles não estão em ordem, portanto são simplesmente os livros que eu mais gostei no ano de 2020. Portanto, não tem nenhuma ordem em particular, não há um ranking nem nada, é simplesmente tudo isto à mistura. Ora, um dos livros que eu mais gostei em 2020 foi Moxie, de Jennifer Matthew. Moxie fala-nos de uma rapariga de 16 anos, a Vivian Carter, que está farta do sexismo e do machismo que existe na escola dela. E inspira-se nos anos 90 e nos movimentos feministas dos anos 80, 90 e cria uma zine, uma revista amadora, teoricamente, que ela distribui na casa de banho das raparigas e inadvertidamente cria toda uma revolução silenciosa na sua escola. O que é que eu gostei acerca deste livro? Não só me surpreendeu o quanto eu gostei da narrativa e da personagem da Vivian, como também gostei muito da mensagem que foi passada. Mas aquilo que mais me cativou neste livro foi a relação da Vivian com o rapaz que ela conhece na escola, é o aluno novo, por quem se apaixona. Ora, porquê é que eu gostei disto? Exatamente porque dá aquela perspectiva de eles continuam a ser jovens, eles têm ambos 16 anos, estão ambos a aprender, ela a aprender umas coisas e ele a aprender outras, mas a forma como a autora retratou esta relação, porque depois o namorado da Vivian descobre que é ela que está a escrever as zines e a forma como eles falam disto e aquilo que a Vivian lhe diz acerca de porque é que ela está a fazer isto e porque é que isto é tão importante para ela, é extremamente interessante, porque a própria autora deu a oportunidade e dá a abertura às pessoas e ao leitor para perceberem que sim, o rapaz está a ficar aqui, está aqui num terreno um bocado instável porque não consegue perceber muito bem, mas ao mesmo tempo apoia, suporta e tenta ao máximo perceber porque é que isto é tão importante para a Vivian e aprender com isso. Portanto, eu adorei esta narrativa e é um livro excelente para quem tem adolescentes em casa, independentemente dos adolescentes se identificarem como sendo rapariga ou como se identificando como sendo rapaz, não interessa. Se têm adolescentes no seu geral em casa, façam-nos ler este livro porque não vão ficar desiludidos. Infelizmente ainda não foi traduzido para o português, mas eu espero que alguém se lembre de o fazer. Próximo livro que eu adorei em 2020 e que não é surpresa nenhuma para alguém é o Red, White and Royal Blue da Casey McQuiston, que também estamos à espera que algum dia algum iluminado se lembre de o traduzir para português, porque este livro precisa de ser partilhado por tudo o que é meios de comunicação. Red, White and Royal Blue fala-nos de dois rapazes, o Henry e o Alex, peço desculpa. O Alex é o filho da primeira é o primeiro filho da presidente dos Estados Unidos. Obviamente isto é um universo alternativo em que o Donald Trump não existe, mas o Alex é o filho da presidente dos Estados Unidos e o Henry é o príncipe de Gales, de Inglaterra. Ora, depois de um incidente diplomaticamente problemático, o Henry e o Alex são forçados a criar aqui uma espécie de amizade, ou pelo menos fingir que têm uma amizade para que não haja exatamente problemas diplomáticos entre os dois países. Ora, o que é que acontece? Eles começam a mandar mensagens, criam toda aqui uma relação de amizade até que se apaixonam. A questão é que nenhum deles está fora ou assumido, neste caso. O Henry percebe-se que o Henry já sabia que era gay, mas só se assume mesmo quando se apaixona pelo Alex, e o Alex acaba por descobrir que na realidade é bissexual quando se apaixona pelo Henry. Ora, o que é que eu adorei neste livro? Tudo. Está maravilhosamente bem escrito, a narrativa é maravilhosamente doce, a relação deles, as personagens, a Casey McQuiston escreve muito bem e eu estou entusiasmadíssima para o próximo livro dela, One Last Stop. Se estão à procura de livros doces para ler, eu recomendo sincero e honestamente que leiam Red, White and Royal Blue.
Outro livro que eu adorei em 2020 foi The Song of Achilles, The Song of Achilles de Madeline Miller, que eu penso que também já está traduzido para português, portanto tenham atenção a isso. A canção de Aquiles, ou The Song of Achilles, segue a história precisamente do herói da mitologia Aquiles, mas neste caso fala da sua relação com Patroclus, vamos usar a pronúncia inglesa. Conta-nos precisamente a história trágica do seu amor e relação entre ambos. São duas personagens que cresceram juntas, que lutaram juntas, que criaram amizades e relações e que acabaram mesmo por morrer juntas. E é uma história trágica de fazer chorar as pedras da calçada, que foi aquilo que eu fiz. Chorei como uma Madalena arrependida. Aí têm. Portanto, se gostam de livros que vos vão partir o coração, A Canção de Aquiles é um livro que não pode faltar na vossa estante. Passando agora um bocadinho para a fantasia, temos Children of Blood and Bone, de Tomi Adeyemi, que são as crianças de sangue e osso, que também já está traduzido para português, já agora, fica aí a informação. Children of Blood and Bone fala-nos da história desta rapariga que está aqui representada na capa, que eu agora não me lembro do nome dela, mas fala-nos dela e do seu povo. Ora, o povo dela tem sido oprimido durante muitos anos, ao ponto de lhes terem roubado a magia. Ora, eles eram um povo que tinha magia, o povo que os oprimiu, ou o povo que os oprimiu roubou-lhes a magia, e isto é a luta dela para recuperar a magia, para se poderem lutar e para se poderem defender. O que é que acontece? Para além de ter uma mensagem muito forte sobre esta questão de opressão e oprimidos versus opressores, também fala da questão de terem que, às vezes, criar alianças com pessoas que não estávamos bem à espera. Nomeadamente, ela criou uma aliança com a princesa do reino, ou seja, a pessoa que é filha do maior opressor do povo dela, é com quem ela cria uma aliança para recuperar a magia. Eu adorei a mitologia deste livro, eu adorei o aspecto mágico deste livro, adorei o sistema mágico, adorei os personagens, gostei muito, muito, muito da forma como está escrito e recomendo muito, especialmente para quem gosta de livros de fantasia, até porque é uma mitologia que nós não estamos habituados. É mitologia da África de Este, se eu não estou enganada, exatamente. Portanto, é uma história e uma mitologia e um sistema mágico que nós não estamos habituados ou não conhecemos muito. Portanto, Children of Blood and Bone, de Tomi Adeyemi, é a minha recomendação para os amantes de fantasia. Depois temos outro livro que também já está traduzido para português e eu ando a recomendá-lo N vezes, nomeadamente aos adolescentes, até porque faz parte do Plano Nacional de Leitura, e é O Ódio que Semeias, de Angie Thomas. Esta, obviamente, é a versão inglesa, The Hate You Give. The Hate You Give, ou O Ódio que Semeias, segue a história de Star, quando ela vai a uma festa, conhece um amigo, ou encontra-se lá com um amigo, e no caminho de casa são parados pela polícia e o rapaz é assassinado pela polícia. Portanto, fala de brutalidade policial, fala do excesso de policiamento nas comunidades, neste caso afro-americanas ou negras, e fala precisamente do conflito entre falar ou ficar calado para se proteger a ela própria e à sua família. É um livro muito intenso, muito bem escrito e que traz uma mensagem extremamente importante, e eu recomendo muito, muito, muito que o leiam, precisamente pela parte da perspectiva diferente. Portanto, façam um favor a vocês próprios e comprem este livro, leiam o livro, partilhem o livro, falem dele nas escolas, porque ele faz parte do Plano Nacional de Leitura, das leituras recomendadas. Portanto, O Ódio que Semeias, de Angie Thomas. E se tiverem a oportunidade de pegarem nos outros livros da autora, acho que também o deveriam fazer, porque eu também o vou fazer. Portanto, vamos a isso. Depois temos outro livro que não é surpresa que eu tenha gostado tanto ou que esteja nesta lista, e é O Coração de Simon contra o Mundo, ou traduzido para inglês, que é o original, Simon vs. The Homo Sapiens Agenda, de Becky Albertalli. Ora, este é o livro que inspirou o filme do Netflix Love, Simon, e fala-nos de Simon, enquanto ele é chantageado por um colega de escola, porque o colega apanhou uns e-mails
comprometedores, neste caso do Simon, com um amigo que ele não, que único e exclusivamente se refere como Blue, e da sua relação, porque eles se vão apaixonando. Este é um livro que se chama Coming Out, portanto é um livro que fala precisamente sobre o assumir-se como LGBT, neste caso gay. O Simon é um rapaz gay, está apaixonado por outro rapaz, mas ninguém na escola nem ninguém da família sabe, e é precisamente esta história e o conflito em que ele está entre assumir-se e deixar do outro colega e não permitir que o outro colega que o está a chantagear tenha poder, mas ao mesmo tempo lidar com as repercussões de informar a família, informar os amigos, o que é que eles vão dizer, como é que vão reagir, etc. É um livro fascinante, muito doce, muito bem escrito e excelente para quem tem adolescentes ou mesmo para adultos, porque, a sério, falam-se de coisas, de temáticas muito importantes, nomeadamente autoaceitação e aceitação por parte da família. Eu adorei. E o filme também está excelente, apesar de que há coisas que estão diferentes entre o livro e o filme, como acontece sempre, mas O Coração de Simon contra o Mundo, que também está editado para português. Depois temos outro livro que não é surpresa para ninguém que eu tenha gostado, e este livro está a caminho de ser publicado em português, e é o Heartstopper de Alice Oseman. Ora, eu só tenho aqui o volume 1, mas eu li os 3 volumes de uma assentada e estou neste momento a tentar ler os volumes seguintes na aplicação Webtoons, que é onde a autora publicou pela primeira vez a história de Heartstopper. Ora, Heartstopper segue a história de Charlie e Nick, quando eles se conhecem na escola depois de ficarem como parceiros numa sala de aula. E é a relação deles. Ora, o Charlie é conhecido como o miúdo gay da escola, já teve algumas repercussões acerca disso, mas o Nick é aqui o jogador de rugby da escola e cria esta amizade improvável com o Charlie e acabam por se apaixonar, e é também o Nick a perceber-se de que na realidade não é heterossexual como achava, mas sim bissexual. Porquê é que este livro é tão bom? Não só fala precisamente desta autodescoberta e desta relação entre eles os dois, como também fala de discriminação, saúde mental, bulimia, ansiedade, ataques de pânico, outros problemas, relações com a família, a aceitação, as amizades, tudo. Eu acho que é um livro doce, querido. Eu li-os os 3 em 20 minutos cada um. São livros excelentes, são muito rápidos de ler porque são romances gráficos, portanto é muito fácil de ler. Também os podem ler na aplicação Webtoons se não quiserem comprar o livro, mas se quiserem comprar o livro, porque é uma história belíssima para terem nas vossas prateleiras e também para partilharem na escola, quem tiver acesso às escolas com filhos ou serem professores ou vocês próprios andarem na escola, por favor leiam o Heartstopper porque não vão ficar desiludidos. Nada mesmo, nada. Portanto, aqui está mais uma recomendação. E o último livro que eu mais gostei de ler em 2020, este já aborda mais saúde mental e é Elisa e os seus monstros. Como podem ver, esta é a edição em português, publicada pela Top Seller, portanto não têm razões nem justificações para não ler este livro. Elisa e os seus monstros fala-nos da história de Elisa, que é precisamente uma rapariga muito tímida, muito introvertida. Ela vive no seu próprio mundo, é uma pessoa que ninguém olha 2 vezes para ela na escola, os professores não lhe prestam muita atenção. Ela é uma pessoa que desaparece facilmente em pano de fundo. Contudo, online e em casa, ela é uma pessoa completamente diferente e é, na realidade, a autora da webcomic series ou da banda desenhada online mais famosa no mundo naquele momento. Ora, pensem na banda desenhada online mais famosa que vocês se lembrem. Neste livro é aquilo que acontece à Elisa. Este livro fala muito precisamente das comunidades online, das comunidades fandom, de fanfiction, fala de uma forma positiva do bom e do mau destas comunidades, o que é bom nestas comunidades, o que é mau, as amizades que se criam, a criatividade que é gerada nestas comunidades, mas também fala precisamente da pressão que existe para os autores destas obras, destas comunidades, ou as pessoas que influenciam estas comunidades. Ora, a Elisa vive muito bem dentro deste mundo, ela consegue manter esta parte da sua vida completamente escondida, até que um novo aluno entra na escola que ela vem a descobrir que é o autor de fanfiction mais famoso
relacionado dentro da fandom dela. Portanto, este rapaz escreve fanfiction relacionada com a história que ela criou. E eles apaixonam-se, pronto, e é uma história precisamente sobre ter que lidar com este conflito entre ser uma pessoa extremamente famosa, mas ao mesmo tempo não saber lidar com a fama, a revelação de segredos, o apaixonar-se por alguém, o não estar à espera desta nova relação, destes novos sentimentos. Fala de ansiedade, fala de problemas de saúde mental, fala de trauma, fala de luto, fala de uma série de coisas e eu acho que é um livro excelente. Eu adorei ler. É um livro muito fácil de ler, até porque tem ilustrações pelo meio. Portanto, não é um livro... Ai, espera, não consigo virar a página, está aqui. Tem ilustrações pelo meio, tem snippets das obras da Elisa. Portanto, o livro vai-vos falando um bocadinho sobre qual é a origem da história que a Elisa cria. Eu adorei este livro, adorei a representação da saúde mental neste livro e adorei as personagens. Portanto, aqui fica mais uma recomendação. E terminamos a minha lista de livros, ou a minha pilha de melhores livros de 2020. Digam quais foram os livros que leram em 2020, quais é que gostaram mais, quais é que gostaram menos, quantos é que leram, se atingiram os vossos objetivos. Partilhem, comentem, subscrevam ao canal se ainda não o fizeram e fiquem atentos porque o próximo vídeo vai ser exatamente o oposto deste, que é os piores livros que eu li em 2020. Portanto, espero que tenham gostado, já sabem o que fazer e vemo-nos na próxima divagação. Beijinhos!